Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você que me acompanha pela Mais FM uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos na série Evangelhos e hoje eu quero pegar com você aqui a continuação do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Diz a Palavra de Deus que Jesus vendo, no início do capítulo, Jesus vendo as multidões, ele subiu em encosta do monte, ele se sentou, os seus discípulos sentaram em sua volta e a multidão em volta ali dos discípulos, e ele sentou-se e começou a ensinar-lhes. O primeiro ensinamento de Jesus foi sobre a felicidade, porque ao ver a multidão, ele viu uma multidão que precisava e estava à procura de ser feliz, que queria ser feliz. E depois ele começa a ensinar sobre o ser sal e luz do mundo. Ele traz um choque de realidade de que a multidão que ali estava, os seus discípulos que ali estavam, eles eram o diferencial, o sal e a luz do mundo. E continuando o seu ensinamento, Jesus agora traz um ensinamento sobre a lei de Moisés, a lei dos profetas. No capítulo 5, versículo 17, está escrito: não pensem que eu vim abolir ou anular a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, diante daquela multidão que se assentou para ouvir os ensinamentos de Jesus, Jesus toca num assunto muito, mas muito relevante, muito importante e também, de alguma maneira, muito intenso, muito polêmico naquela época, que era o cumprimento da lei de Moisés e dos profetas. Ali também, no meio daquela multidão, haviam os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Eles apresentavam a lei de Deus para o povo, eles impunham um peso muito grande no cumprimento da lei, eles interpretavam a maneira como a lei deveria ser cumprida, e com isso eles impediam muitas pessoas de entrarem no reino de Deus e de acessarem a presença de Deus, porque eles acabaram criando costumes, regras, doutrinas e mais um monte de coisas no cumprimento da lei. Jesus disse: eu não vim abolir, eu não vim cancelar, eu não vim tirar o crédito, pelo contrário, eu vim cumprir. Eu vim mostrar para vocês como a lei de Moisés deve ser vivida. Eu vim mostrar para vocês de verdade como realmente vocês devem seguir essa lei. Eu não vim abolir, não pensem nisso, gente. Não pensem que eu vim fazer uma nova lei, não. A lei de Moisés, ela é importante. Os profetas, o que os profetas profetizaram é importante. Então, eu vim aqui para ensinar vocês a viver a lei, para cumprir a lei. Porque eu quero dizer para vocês uma verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, entendam, enquanto esse céu que está sobre a cabeça de vocês, enquanto essa terra que está debaixo do pé de vocês existir, nem a menor letra ou o menor traço da lei vai desaparecer, até que todas as coisas se cumpram. Porque Deus não fala palavras ao vento, Deus não diz coisas por dizer, Deus não fala por falar. Então a lei, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Todas as palavras de Deus, elas têm um propósito. Então todas as palavras proferidas, elas vão se cumprir. Enquanto existe céu, enquanto existe terra, Jesus disse, ou seja, é impossível que a palavra de Deus seja descumprida, é impossível que ela não se cumpra. A palavra de Deus tem uma grande valia. Por isso que nós precisamos entender e conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos aponta o nosso futuro. Ela tem poder de perdoar e apagar nosso passado. Ela tem poder de nos trazer vida, equilíbrio no nosso presente. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente passar desapercebidos das Escrituras.
Não podemos achar que a palavra de Deus é qualquer livro. Não, a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Ela não vai passar. Tudo que está escrito vai cumprir no tempo de Deus. Muitas profecias, milhares de profecias já se cumpriram. A própria vinda de Jesus, o próprio Jesus manifestando-se, foi o cumprimento dos profetas e de Moisés também. Foi o cumprimento das Escrituras. Então a palavra de Deus, a palavra que Deus diz, ela cumpre, porque Deus não mente. É impossível que Deus minta. Se Ele falou, Ele vai cumprir, pode ter certeza disso. Aí Jesus continuou o seu discurso, o seu ensinamento, porque ele estava ali diante de uma multidão sedenta para aprender. Ele estava ali diante de pessoas que estavam olhando os seus ensinamentos, ouvindo, atentos àquilo que saía da boca dele. Ele disse para eles: vocês estão vivendo no tempo, vocês vivem aqui no país de Israel, vocês são cientes da lei de Moisés, vocês conhecem os profetas, vocês estão nas sinagogas todos os sábados aprendendo sobre a lei, vocês estão também passando pelas dificuldades na mão dos fariseus, dos escribas, eles que ficam importunando vocês, não ensinem vocês de maneira nenhuma. Não ensinam vocês a forma certa de seguir a lei. Mas eu quero dizer para vocês, vocês que conhecem a lei, vocês que estão aqui, eu não vim cancelar a lei. Eu não vim cancelar o Moisés, eu não vim cancelar os profetas. Eu vim cumprir. Então olhem para mim que vocês vão aprender realmente como viver a lei de Deus, como viver os profetas. Me observando, eu vim cumprir a lei. Aí ele diz que quem obedecer até o menor mandamento... Aliás, ele diz uma coisa muito séria, que quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer, o mesmo será considerado o menor no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque no meio daquele povo tinha os fariseus, os escribas, aqueles que desobedeciam a lei de Deus, desobedeciam mandamentos pequenos. E não só desobedeciam, mas ensinavam as outras pessoas também a desobedecer. Então aqueles que desobedecem a palavra de Deus e ainda ensinam outros a desobedecer, Jesus disse, vão ser os menores no reino de Deus. Mas aqueles que obedecerem a palavra e ensinar os outros a obedecerem também, esses vão ser considerados os grandes no reino de Deus. E ainda Jesus disse, eu advirto vocês, a menos que a sua justiça supere a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para aquele povo? O que vocês praticam, o que vocês fazem, tem que ser superior ao que os fariseus fazem, ao que os escribas fazem. Porque os escribas e fariseus faziam baseado na religião, baseado nas tradições, baseado no próprio egoísmo, baseado na religiosidade. Religião não salva ninguém. Religiosidade, vida religiosa, não leva ninguém para o céu. Jesus diz, se o que vocês praticarem, se as obras de amor, se as atitudes de vocês, se a forma como vocês amam a Deus não superar, não for maior do que a maneira como os fariseus têm vivido a vida espiritual deles, de como os religiosos têm seguido a sua vida espiritual, vocês jamais vão entrar no reino de Deus. Porque se vocês forem iguais a eles, vocês não vão entrar no reino de Deus. Se vocês forem inferior, vocês não vão entrar. Vocês precisam superar. As obras de vocês precisam superar aos religiosos. Aqueles que têm o costume de ir e de servir a Deus apenas por religião, porque acostumou pegar a Bíblia debaixo do braço, colocar ela lá, e são aqueles que apontam o erro de todo mundo, são aqueles que se acham super santos, aqueles que se acham, ai, não pode fazer isso porque está pecando contra Deus, aqueles que só apontam dedos, mas não ajudam. Não ora, não pega na mão, não visita um irmão que está fraco, que está desanimado, que está caído. Aquele que gosta só de apontar, de acusar, de mostrar o erro do outro. Se as nossas obras, se as nossas atitudes, se o que fazemos no reino de Deus não for maior, superior ao que os religiosos têm feito, então de maneira nenhuma a gente vai entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus estava dizendo. E Jesus continua o seu discurso, agora ele vai ensinar exatamente como se cumpre a lei. Ele disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então eu vou mostrar para vocês agora como vocês vão cumprir a lei. Eu vou ensinar para vocês o que os mandamentos dizem e como vocês devem fazer. E como estava fazendo errado e agora como fazer certo. E o primeiro ensinamento dele aqui é sobre a ira. No versículo 21 ele diz, vocês ouviram falar, vocês ouviram que os seus antepassados disseram, não mate. Porque se alguém cometer homicídio, estará sujeito ao julgamento. Então vocês ouviram o que seus antepassados disseram, né? Não mata, não tira a vida de ninguém. Porque se você tirar a vida de alguém,
você vai estar condenado ao julgamento. Aí agora Jesus disse, mas eu, porém, digo, agora vocês olhem bem para mim, porque eu vou ensinar vocês como cumprir a lei. Porque matar alguém não é só matar fisicamente. Aí olhem só para o que Jesus vai dizer no versículo 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Jesus disse, vocês ouviram, os antepassados disseram, na lei, eles estão cumprindo a lei do jeito errado. Eles disseram, não mate, não cometa homicídio. Porque se você cometer homicídio, você vai pro julgamento. Mas eu estou dizendo para vocês agora, eu, porém, digo. Ou seja, o que vale é o que eu digo. Se você se irar, se você ficar com raiva, se você ficar furioso contra alguém, você já está sujeito a julgamento. Porque não é só o fazer. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prejudiquei ninguém, mas anda com um coração cheio de ódio. Tem ódio nas palavras. É furioso dentro de casa, é agressivo, é agressiva. Tem sangue no olho. Ninguém pode conversar, zangado o tempo inteiro. Jesus diz, eu, porém, lhes digo que basta irar-se. Basta ficar irado para alguém estar sujeito ao julgamento. E mais, o versículo continua, não são palavras minhas, são os ensinamentos de Jesus. Jesus dizendo, eu não vim abolir a lei, eu vim ensinar a cumprir. Eu vim cumprir. E para você cumprir a lei, não é só você ter essa ideia, eu não matei. Claro que não pode matar fisicamente, mas existem outras maneiras de matarmos as pessoas. Jesus disse, basta irar-se, você também vai estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Tá escrito, gente, tá na palavra, eu não estou inventando nada aqui. Se você xingar alguém, se você humilhar, se você chamar a pessoa de estúpida, de louca, de ignorante, de idiota, de imbecil, essas palavras aí. Se você xingar alguém, você já está condenando você mesmo pelas suas palavras que você está falando. Então, cuidado do jeito que você fala com seus filhos. Cuidado do jeito que você fala com sua esposa. Cuidado do jeito que você fala com seu marido. Cuidado do jeito que você fala com as pessoas. Porque Jesus disse, não basta ir lá e fazer, literalmente, porque tem gente que não faz mesmo. Mas dentro de si, com as suas palavras, com as suas ações, com a sua ira, com a sua raiva, com o seu ódio, tá matando as pessoas à sua volta. Tá prejudicando as pessoas à sua volta. E tá se matando. Então Jesus disse, se alguém xingar uma pessoa de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. São palavras do Senhor. Então o que Jesus estava dizendo? O que adianta de externamente ser tudo certinho? Mas internamente, dentro do seu coração, existe muito ódio dentro de você. Existe muita raiva dentro de você. Existe muita maldade dentro de você. E quando você abre a boca para soltar toda aquela raiva em cima das pessoas à sua volta. Tem raiva da vida, tem raiva de tudo, tem raiva da vida que viveu, tem raiva da forma como cresceu. E hoje desconta essa neura que você nem sabe por que você sente tanta raiva. Nem sabe por quê tem tanta raiva dentro de você. Eu quero dizer para você, meu querido, observe a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela vem ao encontro da nossa necessidade. A palavra, ela vem ao nosso encontro para abrir os nossos olhos e para falar com a gente, poxa, acorda, você está muito raivoso, você precisa tratar a sua raiva. E quando a gente percebe que a gente precisa realmente tratar a nossa raiva, é hora de orar, é hora de começar a ler a palavra, é hora de pedir, Espírito Santo, muda a minha vida, tira essa raiva de mim. Senhor, tira esse ódio de dentro do meu coração. O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que quando eu abro a boca eu só quero xingar? Por que quando eu abro a boca eu só quero amaldiçoar? Por que quando eu fico com raiva eu só quero falar mal dos outros? Eu só quero amaldiçoar a vida das pessoas? Eu só quero desejar o mal, porque tem gente que é assim. Quando abre a boca, só abre a boca para amaldiçoar, para desejar o mal para a vida das pessoas. E Jesus diz que quando a gente faz isso, nós estamos cavando a nossa própria cova. Nós estamos traçando nossa própria condenação. Aí ele continua. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar de Deus e se lembrar que alguém tem algo contra você, por que alguém teria algo contra você? Será que não é pela forma como você trata as pessoas?
Por que será que alguém tem algo contra você? Não será porque você foi grosseiro? Porque você foi sem educação? Porque você falou palavras duras? Palavras agressivas? Você não pode nem ofertar, porque Deus não vai receber sua oferta. Se você lembrar, você tem que deixar sua oferta no altar, ir lá e pedir perdão para aquela pessoa que você foi agressiva nas palavras, nas atitudes. Quantos maridos, esposas são duros nas palavras dentro de casa? Quando não são só duros nas palavras também, fisicamente. O pai bate no filho, bate sem parar, pelo amor de Deus. A correção é para educação, é para corrigir, não é para espancar. A palavra condena o espancamento. Nós não podemos ser espancadores. A palavra de Deus diz isso. E o que faz uma pessoa ser espancadora, agressiva? É a raiva. Por isso nós precisamos colocar a nossa raiva. A palavra fala, tirem de vocês toda ira, toda cólera. Tudo isso a gente tem que arrancar. A gente tem que tirar isso da nossa vida. É nossa responsabilidade. A gente precisa tomar consciência. Aí Jesus disse, deixa a oferta no altar. Vá reconciliar com a pessoa que você errou com ela. Depois você volta e apresenta a oferta. Aí no versículo 25, quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade. Você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Se você não se reconciliar, se você deixar pra lá, se você magoou, fez, pisou na bola e você não voltar atrás e se reconciliar com aquela pessoa que você machucou, você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Se você não correr atrás, você vai ficar ali no sofrimento, porque tudo que você faz, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Se você feriu alguém, machucou alguém, se você fez coisas horríveis com alguém, se você não voltar e não pedir perdão para essa pessoa, o sofrimento que você tem vivido por causa do que você fez, porque sofrimento vem, esse sofrimento vai continuar até você pagar tudo que você deve. E isso, gente, é muito real. Jesus não está falando fisicamente, Jesus não está falando literalmente, Jesus está falando espiritualmente. Porque quando você profere palavras agressivas, palavras de ódio sobre alguém, se você não reconcilia, você vai pagar aquilo ali no mundo espiritual. Aquelas palavras estarão contra você até que você não deva mais nada. Mas quando você pede perdão, quando você reconcilia no caminho, quando você reconhece que você errou, quando você procura aquela pessoa que você agrediu, aquela pessoa que você xingou, quando você vai atrás e conserta aquilo que você fez, Jesus está ensinando. Você tem a oportunidade de evitar sofrer as consequências de uma prisão espiritual. Tem pessoas presas espiritualmente por causa de coisas que falou, por causa de maldições que lançou, por causa de palavras mal faladas que falaram, estão presas espiritualmente, estão em prisões emocionais, prisões de ansiedade, de depressão, prisões de pânico, prisões espirituais. Não conseguem se sentir livres. Do nada fica angustiado, do nada fica triste, do nada chora. Não consegue ir pra frente, não consegue progredir espiritualmente, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue evoluir. É porque tem coisas que você precisa consertar. Coisas que você falou na hora da ira. Você assassinou na hora da ira com as suas palavras. E Deus, a palavra de Deus, ela nos ensina. Jesus disse, conserta. Conserta. Vai atrás e pede perdão. Reconcilia com essa pessoa. Porque senão você vai ficar preso até pagar tudo que você deve pelas palavras que você falou. Gente, isso não sou eu que estou ensinando, é a palavra de Deus. Se nós atentarmos, Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E eu vou dizer para vocês, falaram que homicídio é quando você chega lá e mata. Se você matar, você vai pro julgamento. Mas eu tô dizendo pra você que se só você irá, só de você xingar, só de você amaldiçoar, se você não consertar, você vai ficar preso espiritualmente até você pagar tudo que você deve. Então, no nome de Jesus, a palavra nos ensina. Hoje eu convido você a orar comigo, que nós possamos atentar para esse ensinamento do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, ela pode mudar e transformar as nossas vidas. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, Jesus. E eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Não existe uma prisão mais terrível do que se sentir raivoso, furioso, furiosa,
Senhor, não existe o sentimento mais terrível que corrói a gente por dentro é a raiva, a ira, esse sentimento de explosão. E tem pessoas que estão sofrendo com isso. Tem pessoas que não conseguem controlar sua raiva, não conseguem controlar seu ódio, não conseguem controlar sua raiva da vida, sua raiva... Ela nem sabe por que ela tá com raiva e por que ela perde a paciência tão rápido. Eu oro pedindo ao Senhor que no nome de Jesus hoje, a tua palavra possa entrar no interior, no íntimo dessa pessoa. Que ela possa, a partir de hoje, pedir ao Senhor para ajudar ela a livrar-se dessa raiva, dessa ira, desse ódio. Que a gente possa ler mais vezes essa parte aqui do ensinamento do Sermão do Monte e que possamos entender que é nossa responsabilidade parar de fazer essas coisas. É um mandamento do Senhor, não mate. E ficar com raiva de alguém, amaldiçoar alguém, faz parte de homicídio. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, atentar para a tua palavra e vivermos de acordo com a tua vontade. Ajuda o irmão, ajuda a irmã, ajuda-nos a sermos pacificadores. Faz de nós filhos da paz, mansos e humildes como o Senhor é. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus.